Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a nossa mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 27 a 35, e destaca o versículo de número 36, que diz assim: Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Que assim Deus, Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos, o tema que eu tenho proposto para a nossa mensagem de hoje é sobre a misericórdia. O que é ter misericórdia? O que é ser misericordioso? E como podemos demonstrar a misericórdia verdadeiramente nos dias de hoje? São perguntas fundamentais. Apesar de muitas vezes a gente ter uma certa ideia sobre o que é misericórdia, o que é ser misericordioso, eu acredito que nós, na realidade, não compreendemos assim como realmente é a ideia de Jesus ao passar o seu ensinamento sobre a misericórdia. E por isso que é importante nós realmente sabermos o que significa isso. O que é ser misericordioso? Esses tempos aqui eu estava falando sobre como é difícil definir e falar sobre o amor de Deus. E talvez até mais difícil que falar sobre o amor é falar sobre a misericórdia. Por quê? Porque nós não sabemos realmente como definir ou o que é misericórdia. Se pegamos essa palavra da sua origem, que é uma palavra de origem latina, a palavra misericórdia, ela vem da junção de duas palavras, misere e cordis. Misere tem a ver com miséria e cordis com coração. Então seria mais ou menos como se, traduzindo, né, é como se olhássemos para a miséria do coração humano, olhássemos para dentro do ser humano e tivéssemos compaixão pelaquilo que o ser humano é, pela miséria que tem dentro do seu coração. Se pegarmos esta palavra no hebraico, ela vem de uma palavra que se chama rahamim. E alguns estudiosos dizem que esta palavra ela tem origem do ventre materno. Ou seja, de dentro da mãe, de dentro das dores que às vezes uma mãe tem também e sente pelo seu filho. Assim, o sentimento de misericórdia é quando nós podemos olhar assim, que é uma tradução, quando nós olhamos realmente para dentro daquilo que o ser humano é, para dentro de nós. E aí eu faço uma pergunta. O que nós realmente somos? Como somos realmente por dentro? O que nós temos de bom? Nada. O ser humano é um ser mortal. O ser humano é um ser pecador. Todos nós, infelizmente, somos maus por natureza. Em pecado fomos concebidos e temos sido maus desde o dia em que nascemos. Essa é a grande verdade. E por isso que ter misericórdia, ser misericordioso, é quando a gente consegue realmente olhar para dentro do ser humano que não tem nada de bom e ter compaixão por este ser humano. Ter pena deste ser humano que não tem nada de bom. É isto que Deus faz. E por isso que
Misericordioso realmente é Deus. Ele é o único que pode ser verdadeiramente misericordioso. Porque Deus, da sua onipotência, da sua perfeição, da sua santidade, diante da sua santidade, Ele olha para dentro do ser humano e Ele tem compaixão de nós. Assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim nós lemos hoje no Salmo 103. O Salmo 103 fala realmente como Deus ele tem misericórdia de nós. Que Deus não olha para nós conforme nós mereceríamos. Diz no versículo 4, Deus nos salva da morte e nos abençoa com amor e bondade. Deus perdoa todos os nossos pecados e nossas doenças. Deus é misericordioso, é bondoso e compassivo. Deus tem compaixão de nós, Ele não fica irado facilmente e é muito amoroso. Deus não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Mesmo que nós mereçamos, por causa dos nossos pecados, Deus olha para nós com amor, com misericórdia, com compaixão. E por isso diz neste salmo que Deus não nos castiga como nós merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. E o seu amor é grande assim como é a distância entre o céu e a terra. Assim é grande o amor de Deus por nós, por isso Ele nos trata com bondade, com compaixão. E o que é compaixão também? Às vezes outra palavra que às vezes é mal entendida. Compaixão significa sofrer junto. A palavra paixão significa sofrimento. E por isso que eu disse que Deus é o único que realmente é misericordioso e compassivo. Porque é por isso que Deus ele vem até o mundo. Por isso que Deus se torna um ser humano para sofrer como nós, para entender o que realmente é a dor do ser humano. Por isso que ele se torna como um de nós. E ele sofre junto com nós e principalmente ele sofre lá na cruz em nosso lugar. Ele nos mostra como é ser compassivo e misericordioso. E aí no evangelho de hoje, Jesus diz para os seus seguidores e para a multidão que estava ali ouvindo: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Só que aí eu pergunto para vocês, será que é fácil assim ser misericordioso como Deus é misericordioso? Nem um pouco. Parece fácil, mas não é. Apesar de nós ouvirmos e conhecermos talvez esse discurso aqui de Jesus de amar os inimigos, esse discurso aqui não é um discurso tão fácil de entender. Esse sermão que Jesus dá é um sermão bastante complicado realmente na prática. Porque, vejam, na época ali em que Jesus está falando com as pessoas, ali está ensinando, as pessoas não receberam tão bem esse sermão, assim como talvez hoje, nós ouvindo ele, nós pensamos assim, sim, realmente nós devemos agir desta maneira, devemos amar os inimigos, devemos orar pelos que nos perseguem, ajudar o próximo, ajudar aqueles que nos maltratam, enfim. Hoje talvez nós olhamos já com um certo olhar melhor para este trecho. Mas na época de Jesus, essas falas de Jesus eram bastante contraditórias com aquilo que eles estavam aprendendo, com aquilo que eles haviam aprendido naquela época. Segundo as leis
morais e éticas da sociedade daquela época. E algumas das leis que o povo lá conhecia, nós temos que lembrar ali que nós temos diante de Jesus não somente judeus, mas pessoas de vários locais vinham para ouvir a palavra de Jesus. Pessoas de diferentes povos, com diferentes ensinamentos. E Jesus fala para todas essas pessoas de forma igual. E para todas elas podemos dizer assim que esse discurso de Jesus, como eu disse, às vezes é um discurso um pouco estranho para os ouvidos. Por quê? Porque aquilo que Jesus estava ensinando difere, contradiz o que eles aprendiam naquela época. Pergunto para vocês, alguém de vocês já ouviu falar de uma lei chamada Lei de Talião? Alguém já ouviu falar sobre essa lei, Lei de Talião? Não? E sobre um código chamado Código de Hammurabi, ou Hammurabi. Alguém já ouviu falar sobre o Código de Hammurabi? Já tá melhorando. Mas eu vou surpreender vocês, que talvez se vocês pensam que não ouviram, vocês sabem sim do que eu estou falando. Vocês vão ver. A Lei de Talião e o Código de Hammurabi eram leis para a sociedade, naquela época, viver, vamos dizer assim, no mínimo de harmonia entre as pessoas na sociedade. E a Lei de Talião, eu não sei de quando ela data, mas o Código de Hammurabi, ele data ali de mais ou menos do século 18 ou 19, acho que antes de Cristo. Ou seja, vem até mesmo antes da Torá. A Torá, que era a lei que os judeus seguiam. Os 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, a Lei de Talião e o Código de Hammurabi, eles vinham antes. E o que dizia este código? Agora vamos ver se vocês sabem ou se vocês não sabem. Parte dele diz assim: olho por olho, dente por dente. Ou seja, essa lei, este código, dizia que tudo aquilo que você fazia deveria ser pago da mesma moeda. Ou seja, se você batesse em alguém, você mereceria também que alguém batesse em você. Se alguém lhe roubasse, você também poderia tomar aquilo da outra pessoa de volta. Isso era o código, a Lei de Talião. O Código de Hammurabi, em algumas partes, falava sobre isso. A Lei da Torá também. Tanto que Jesus, no Sermão da Montanha, lá em Mateus, ele usa isso. E ele diz assim: o que vocês têm ouvido? Olho por olho, dente por dente. Mas não é assim, diz Jesus. Não é dessa maneira que vocês devem viver e devem agir. Sempre pagando na mesma moeda, dando o troco, vamos dizer assim, para aqueles que fazem algo contra vocês. E por isso Jesus, algo que realmente contradiz aquilo que eles tinham ouvido. Por isso que eu disse que essas palavras de Jesus não eram nada fáceis de entender para aquelas pessoas que haviam sido criados toda a sua vida pensando num código moral e ético diferente. Por isso Jesus diz: olha, e agora o que é ser misericordioso? Ser misericordioso, novamente, é olhar para dentro da miséria do ser humano, para dentro daquilo que nós temos, para o coração humano, e ver que nós realmente nada somos. E por isso nós não temos o direito de ficar cobrando e exigindo de outras pessoas que elas façam o mesmo por nós. Mas nós, cristãos, deveríamos agir dessa maneira. E por isso Jesus ensina assim. E por mais que este ensinamento de Jesus tenha 2000
mais de 2000 anos, quase 2000 anos, vamos dizer assim, ele também não é e não é nada fácil de ser cumprido hoje. Por mais que nós muitas vezes falemos, muitas vezes isso aqui não é cumprido. E aí eu digo por nós cristãos. O que é ser misericordioso? Vamos ao texto. Ser misericordioso é amar os inimigos e fazer o bem para aqueles que odeiam vocês. Isso aqui é fácil? Não, não é. Nem um pouquinho. Fazer o bem para aqueles que praticam o mal contra nós? Desejar o bem para aqueles que querem o mal para nós, para aqueles que nos amaldiçoam? Orar ainda mais, orar em favor daqueles que maltratam a gente? Diz Jesus no versículo 28. Isso é fácil? Nem um pouco. Se alguém nos der um tapa, a gente, em vez de retrucar, virar a cara para o lado e oferecer a outra face? Não é nem um pouco fácil. Né? No nosso dia a dia, às vezes no nosso trabalho, na convivência, com vizinhos, com familiares, com amigos. Não é fácil, às vezes, a gente ter que olhar na cara da pessoa que nos maltrata e pensar assim como Jesus diz. Né? Aquele que faz o mal para você, você deve fazer o bem em troca. Vejam, lá na lei do talião, lá no código de Hammurabi, seria bem por bem, mal por mal. Se alguém der um tapa, você também dá o tapa na cara da outra pessoa. E Jesus ensina exatamente o oposto. E por isso Jesus diz, né? Façam aos outros a mesma coisa que queres que eles façam a vocês. Por quê? Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que vocês estão fazendo demais? Né? Aqui Jesus novamente está usando aqui do código de Hammurabi, da lei de Talião. O que vocês estão fazendo demais se vocês amar aqueles que os amam? Nada demais. Até as pessoas de má fama fazem isso. Se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que vocês estão fazendo demais? Se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes devolver, o que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E aí por isso Jesus diz, façam o contrário. Amem os seus inimigos. Façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta. Porque vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Ou seja, aquele que é misericordioso, aquele que é bondoso, aquele que ama o seu próximo, mas não somente aqueles que o amam, mas ama também o inimigo, esse é verdadeiramente filho do Pai Celeste. E aqui está o detalhe. Quando Jesus disse, tenham misericórdia uns dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Se Jesus está falando isso, é porque, de fato, aquele que pratica isso é filho de Deus, é filho de um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso que olha para dentro do nosso coração. Assim como um pai não vai deixar de amar os seus filhos, assim Deus não deixa de nos amar e perdoar, mesmo que a gente faça o mal e pratique más ações. Deus tem misericórdia de nós como um Pai bondoso e amoroso. E como um Pai bondoso que Ele é, Ele diz assim, olha, assim como eu perdoo vocês, vocês também devem perdoar uns aos outros. Mesmo que não seja nada fácil a gente perdoar aquela pessoa má,
aquela pessoa ruim, aquela pessoa que fez algo contra nós, aquela pessoa que nos magoou no nosso coração. Isso é ser misericordioso. É quando a gente olha para o nosso coração também e vê que no nosso coração não tem nada de bom e que nós fomos amados por Deus. E por isso nós também devemos perdoar e amar uns aos outros, ser compassivo e misericordioso. Assim como foi José com os seus irmãos. Os irmãos de José fizeram algo muito mal para ele. Quiseram matá-lo, mas depois decidiram vender ele como escravo. E José passou uma boa parte da sua vida como escravo e também preso. José podia muito bem ter usado lá o código de Hammurabi, que é anterior aqui, que já existia mais ou menos naquela época, e ter maltratado, e ter dito para os seus irmãos, vão embora daqui. Eu não tenho nada com vocês. Vocês me venderam para cá, vão-se embora. Mas não. Ele vê que era Deus que estava agindo. E por isso, no texto que nós lemos anteriormente, em Gênesis, no capítulo 45, José diz que Deus me enviou antes de vocês aqui. Para quê? Para salvar vidas, para salvar pessoas. Que nós temos mais 5 anos ainda de fome na terra e Deus me enviou antes de vocês. E aí no final, dessa história, José abraça os seus irmãos, perdoa eles. Mas mesmo assim o tempo passa e os irmãos de José pensam, agora, uns anos depois, o Jacó morre e os irmãos de José pensam assim, agora que nosso pai morreu, será que José não vai nos maltratar? Será que José realmente vai nos perdoar? E por isso, eles se colocam novamente diante de José e dizem, por favor, perdoe a maldade e o pecado que nós fizemos. E, então, José diz o seguinte, uma frase que eu sempre digo para comigo, uma frase muito interessante bíblica. É verdade que vocês planejaram a maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. José perdoa os seus irmãos e diz, olha, Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem. Por meio de Jesus Cristo, Deus transforma o nosso mal, os nossos pecados, em bem, para salvar a vida de muitas pessoas. Por causa da misericórdia de Jesus, nós também somos chamados então a sermos misericordiosos, transformando o pecado, a miséria do coração humano em bem, em bondade, em compaixão. E é isso que nós como cristãos somos chamados a fazer hoje. O texto do Evangelho termina assim, não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Porque na medida em que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Ou seja, devemos olhar justamente para nós, para a nossa vida, para o nosso coração e praticar isto. Viver de acordo com o que diz a palavra de Deus, ser bondoso e misericordioso. Como antes cantamos no hino, se sofrimentos te causei, Senhor. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Ou seja, a gente tem que reconhecer que nós não somos boas pessoas, que nós precisamos pedir perdão a Deus. Porque se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, se eu tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. E por fim, é um pedido que Deus escute a nossa oração e transforme a nossa vida, transforme a minha vida e entregue a ti.
Assim Deus transforma o mal em bem, por meio do perdão que Ele nos dá, por meio do próprio Jesus que foi misericordioso. E assim nós também devemos ter e ser misericordiosos. Não é nada fácil, como eu disse para vocês. Ainda hoje, não é fácil fazer isso que Jesus está dizendo aqui. Amar aqueles que fazem o mal, perdoar aqueles que nos amaldiçoam. Enfim, isso não é fácil, mas é possível. E nós temos este dever, porque assim Jesus nos ensina, para que nós também sejamos misericordiosos como Deus é misericordioso conosco. Que Deus assim abençoe para que nós tenhamos bons relacionamentos em nossa casa, nossa família, nosso trabalho, para que por meio do nosso exemplo, por meio da nossa vida, muitas pessoas sejam alcançadas pela misericórdia e pelo amor de Deus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.